Nesta aula de progressão aritmética, vamos resolver aí mais dois exercícios envolvendo sequências numéricas. Então vamos lá. No primeiro exemplo nós temos os números 1, 3, 6, 10 e 15. Chamam-se triangulares, pois podem ser representados pelas figuras. Observem essas figuras aí. Essas figuras elas formam triângulos. Formam triângulos. E observe que o número 1 vai ser representado por um ponto, o 3 por 3 pontos, formando um triângulo. O 6 temos aqui a terceira figura, o 10, que é o quarto elemento da sequência. E, vão ser formados por 10 pontinhos, observe 4 mais 3, 7 mais 3, 10. E o 15, que é o quinto número dessa sequência, é formado por 15 pontinhos aí. Então nós temos aí o primeiro número da sequência, que é o 1, o segundo número da sequência, que é o 3, o terceiro número da sequência, que é o 6, o quarto número, que é o 10, e o quinto número da sequência, que é o 15. Vocês devem estar observando pela figura que no primeiro número aqui da sequência, representado por um ponto, no segundo número da sequência, que é o 3, na base do triângulo eu tenho 2 pontinhos, ou 2 bolinhas, como você queira chamar aí. Para o número 3 eu tenho 3 na base. Para o número 4 eu tenho 4 bolinhas na base. E para o número 5 eu tenho 5 bolinhas na base. Observe que o quinto número triangular, ele vai ser formado por um triângulo que tem 5 bolinhas aqui na base. Depois, na próxima linha, 4 bolinhas. A seguir 3, depois 2, depois 1. Ou seja, o quinto elemento dessa sequência é formado pela soma dos números de 1 a 5. 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5. Assim acontece com o quarto elemento dessa sequência, que é o 10. 4 mais 3, 7, mais 3, 10. Então, é a soma de 1 até 4. 1 mais 2, mais 3, mais 4. Que dá 10. O terceiro elemento será a soma de 1 até 3. O segundo elemento de 1 até 2. E o primeiro elemento, evidentemente, que vamos considerar aqui como sendo um triângulo com um elemento. Então, temos a seguinte pergunta. Qual é o 20º número triangular desta sequência dada? Uma vez que nós observamos que o quinto elemento é a soma dos números naturais de 1 a 5. Então, ele quer saber qual é o 20º número triangular desta sequência que foi dada. Então, vamos à solução. Então, temos aí o 20º número triangular vai ter 20 bolinhas na base, ou seja, vai ser a soma de 1 até 20. Para isso, para calcular essa soma, nós vamos usar a fórmula da soma dos termos de uma progressão aritmética, que nós estudamos nas aulas passadas. Então temos a soma dos 20 elementos, será da seguinte forma. S20 vai ser o primeiro elemento da sequência, que vai ser 1, que nós estamos somando os números de 1 até 20, uma vez que queremos saber qual é o 20º número triangular. Então, o 20º número triangular vai ter 20 bolinhas na base, depois vai diminuindo para 19, 18, 17, até chegar a 1, ou seja, é a soma de 1 até 20.
Então, o primeiro número da sequência de 1 a 20 é 1 e o último número é 20. Multiplicado pelo número de elementos, que são 20 somas que nós vamos fazer, de 1 a 20, e dividido por 2, usando a fórmula da soma que aprendemos em aulas passadas. 20 somado com 1 é 21, então eu tenho aqui 21 vezes 20, dividido por 2. Então observe que 20 e 21 são números consecutivos. 21 é sucessor de 20. Dividindo 20 por 2, vamos achar 10, e 21 vezes 10, 210. Então, o 20º número triangular é o número 210. Fica bem entendido isso aí, correto? Então, nós encontramos aí o 20º número triangular. Se eu quiser, por exemplo, fazer aqui mais uma perguntinha para você. Pergunta para você o seguinte: o número 432, esse número é um número da fórmula triangular? É um número triangular? Ou seja, é um número que faz parte da sequência 1, 3, 6, 10, 15. Sabemos que o 210 é o 20º número. E queremos saber agora se o número 432, se ele é um número triangular. Ora, para saber se um número é triangular, nós vamos usar novamente a fórmula da soma. Então aqui eu já tenho que a soma é 432, então eu preciso multiplicar o número de elementos que tem esse último elemento da linha, vezes esse número acrescido de 1. Então, o primeiro elemento é 1 somado com o último elemento. Então, observem aqui, entendam. Aqui, por exemplo, para achar o quinto elemento, eu somei 1 com 5. Para achar o quarto elemento, eu somei 1 com 4. Para achar o enésimo termo dessa sequência, eu vou somar 1 com n. Então temos aí 1 somado com n, ou n mais 1, e multiplicado pelo número de termos, que é n, e vamos dividir este resultado por 2. Estamos usando aqui a fórmula da soma dos termos de uma progressão aritmética, igual a 432. Agora vamos multiplicar aqui os parênteses. N vezes n é n ao quadrado. N que multiplica 1 é n. É igual. Esse 2 que está dividindo vai passar para lá multiplicando. 432 vezes 2 é 864. Agora nós temos que n ao quadrado mais n menos 864 é igual a 0. E nós temos aqui, você já conhece, está identificando aqui que isso aqui é uma equação do segundo grau. Para resolver esta equação do segundo grau, nós vamos resolver através de uma fórmula resolutiva, conhecida como fórmula de Bhaskara, onde o A é o coeficiente de n ao quadrado, que é 1, o B também é 1, e o C é menos 864. Então vamos achar o delta aí, o delta. Como é que acha o delta aí? Você deve estar lembrado que delta é b ao quadrado menos 4ac. Então, delta é b ao quadrado menos 4ac, então vai ficar 1 ao quadrado. O b é 1, 1 ao quadrado é 1, menos 4 que multiplica a, que também é 1, que multiplica c, que é 864. Então temos aí que delta é igual a 1. Aqui esse 864 é negativo, multiplicado
pelo negativo do menos 4 vai ficar positivo. E 4 vezes 864, 3.456. E 3.456 somado com 1 vai dar 3.457. Horas. Esse aqui é o nosso delta da equação do segundo grau. Para calcularmos o x, nós vamos precisar de colocar a fórmula x é igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada desse número aí, 3.457, e dividido isso aqui por 2 vezes o valor de A. 2 vezes o valor de A. Horas. Bastando, não precisamos resolver encontrar esse valor aqui do x, que no nosso caso aqui, na verdade aqui, nós não estamos procurando o x, nós estamos procurando o n. Deixa eu fazer essa correção aqui, ó. Estamos procurando o n. Tá? Então, observe que temos que extrair a raiz desse número, 3.457. Horas, esse número aqui ele termina em 7. Todo número quadrado perfeito, ele vai ter que terminar em 1, ou 4, ou 9, ou 6, ou 5. Para um número ser quadrado perfeito, ou seja, ele multiplicado por ele mesmo, esse número tem que obrigatoriamente terminar em 1, em 4, em 9, em 6 ou em 5. Como esse número aqui, ó, terminou em 7, observe aí, ó. Como terminou em 7, aqui, ó, esse número terminou em 7, então não é possível, essa raiz aqui não é exata. Uma vez que a raiz não é exata, nós vamos encontrar aqui um número que não é um número natural, e evidentemente esse número aqui, ele não pode ser um número da forma triangular. Ok? Então, ó, observe que a pergunta foi, o número 432, esse número ele é um número do tipo triangular. Para ele ser um número triangular, teríamos que achar aqui o n dessa equação teria que ser um número inteiro, um número natural. Evidentemente que é um número natural. Como nós desenvolvemos a equação e achamos um delta, um número que não é terminado em 1, ou 4, ou 9, ou 6, ou 5, se não termina nesses números aqui, o número não é terminado, ele não pode ser um quadrado perfeito. Se não é quadrado perfeito, a raiz não será exata e, portanto, não teremos um número triangular aí, nessa forma. Espero que tenha entendido. Então, o número 432, ele não é um número da forma triangular, ou seja, não é um número triangular. Então vamos resolver agora o exercício número 2. No exemplo 2, nós temos que observar as 3 primeiras figuras de uma sequência. Vamos lá. A primeira figura aí é um quadrado, formado de palitos. A segunda também é uma figura formada com 3 quadrados, formado de palitos. E a terceira figura também é uma figura formada de 5 quadrados formados de palitos. Observe, aqui 3 quadrados e aqui 5 quadrados. A pergunta é a seguinte: quantos palitos serão necessários para construir as 50 primeiras figuras desta sequência? Observe que tem a primeira, a segunda, a terceira, ele quer saber até completar
50. Quantos palitos nós vamos precisar? Aqui nós já temos na primeira figura 4 palitos, na segunda figura 3 vezes 4, 12 palitos, e na terceira figura nós temos 5 vezes 4, 20 palitos. Então 20 com 12, 32, com 4, 36. Então até a terceira figura foram gastos 36 palitos. E para construir até as 50 primeiras figuras dessa sequência, vão ser necessários quantos palitos? Então vamos ao raciocínio, como resolver esta questão. Então observe esta sequência. Nós temos na primeira figura foi construída com 4 palitos, mais na segunda figura 12 palitos, ó, 3 quadrados, que são 3 vezes 4, 12 palitos. Na terceira figura nós temos aí 5 quadrados, 5 vezes 4, 20 palitos. Até aí, e nós queremos calcular até o número 50. Então, o primeiro, o segundo, o terceiro, o número 50. O termo de A50, que nós não sabemos qual é o seu valor. E qual é o valor desta soma? Evidentemente, para fazer a soma dessa sequência, que é uma progressão aritmética de razão 8, observe que de 4 para 12 é 8, de 12 para 20 é 8, o próximo seria 28, e assim por diante. Então é uma PA de razão 8, e o termo 50 a 50 nós não conhecemos. Então nós podemos calcular usando o que nós aprendemos nas aulas anteriores. Então eu vou usar o termo geral, a fórmula do termo geral, que é essa aqui, ó. A fórmula do termo geral, que para calcular um termo qualquer de uma sequência, se eu sei o primeiro termo, o A1, e sei o valor, e quero saber o valor do último termo, basta eu saber o primeiro termo e o valor da razão. Então A50, que é o AN no caso, é A50, que nós vamos procurar. Vai ser o A1, que é 4, somado com N menos 1, número de termos é 50 menos 1, 49, multiplicado pela razão desta PA, que é 8. Então o A50 vai ser 4 mais 49 vezes 8, 8 vezes 9, 72, vão 7, 8 vezes 4, 32, e 7, 39. Então, somando 392 com 4, 396. Observe, isso aqui não é a resposta. Isso aqui é o termo 50 desta progressão. Nós queremos saber esta soma aqui, ó, que vai ser o total de palitos procurados. Quantos palitos são necessários para construir as 50 primeiras figuras dessa sequência? Então, mais uma vez, nós vamos usar a fórmula da soma dos termos de uma PA, que é esta fórmula aqui, que você estudou em aulas anteriores. Aplicando essa fórmula agora, que é a fórmula da soma, nós temos que a soma dos 50 primeiros termos dessa sequência ali, ó, da sequência 4, 12, 20, 28, 36 e aí por diante, essa soma nós vamos achar usando esta expressão aqui, ó. Então, o A1, o primeiro termo da sequência é 4, mais
O último termo dessa sequência nós acabamos de encontrar, que é 396, multiplicado por 50, que são números de termos da sequência, e dividido esse resultado por 2. Então vamos lá, fazendo estas contas, temos S50, que é a soma dos 50 primeiros termos desta progressão, é 396 com 4, é 400, então vai ficar 400 vezes multiplicado por 50 e dividido por 2. Então temos aí, podemos simplificar aqui, ó, 400 por 2, que dá 200, então é 200 vezes 50. E 200 vezes 50, nós sabemos que é 2 vezes 5, 10, e acrescenta 3 zeros, 10.000. Então, serão necessários 10.000 palitos para se construir a sequência dessas 50 primeiras figuras. Para formar essas 50 primeiras figuras sem repetir palitos. Vamos precisar de 10.000 palitos. Então tá aí. Terminamos assim as nossas aulas de progressão aritmética.